Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro A Órfã Perdida, de Stacey Hollis, a autora de As Bruxas de Pendle, e que nos volta a trazer aqui um romance histórico, mas desta vez um bocadinho diferente do anterior. Neste livro nós acompanhamos a Bess. A Bess foi obrigada a deixar o seu bebê num hospital que recebe bebés cujas famílias não podem ficar com eles, um hospital que acaba por cuidar desses bebés, e os pais que deixam as crianças podem deixar algum objeto que identifique a criança, e quando tiverem novamente capacidade de cuidar desses filhos podem retornar ao hospital e então recolhê-los e voltar a levá-los para casa, uma vez que já têm condições para os conseguir educar. E portanto a Bess está muito contrariada a deixar aquela criança, mas ela sabe que apesar de ter acabado de ter aquele bebê, ainda só passaram horas, ela vai ter de ir trabalhar no dia seguinte. Isto para nós é impensável, mas a verdade é que esta história se passa no século XVIII e as coisas não eram bem como são hoje. E portanto a Bess acaba por deixar este bebê no Hospital dos Expostos e acaba por ter um bocadinho uma ideia das coisas que acontecem. Portanto, o facto de haver muitas pessoas com posses a verem e a acompanharem, a observarem o facto de uma mãe ter de deixar aquele bebê, acaba por ser uma forma de serem expostos não só à pobreza dos outros, mas gera ali alguma simpatia pelos bebés, a ideia é que eles poderão eventualmente vir a ser adotados e, portanto, acaba por ser uma situação bastante desagradável para quem tem de deixar filhos. E a Bess, apesar de estar um pouco contrariada, a verdade é que está com o pai, que é alguém que a apoia, e ela está a deixar o bebê precisamente porque sabe que não tem capacidades, não tem condições para cuidar dele, e a ideia é que eventualmente quando conseguir juntar dinheiro para pagar as despesas que o hospital teve nos anos que teve aquela criança, ela poder voltar ao hospital e poder ir buscar a filha dela. No entanto, quando a Bess consegue fazer efetivamente isso, quando ela consegue juntar o dinheiro, quando ela se consegue dirigir ao hospital para ir recolher a sua menina, que ela todos os dias sentiu falta, a verdade é que lhe dizem que a bebê já foi recolhida por ela, alguns dias depois dela a deixar. E tudo isso acaba por nos enviar aqui para o mistério de o que é que aconteceu. Como é que seria possível alguém saber exatamente que objeto é que ela tinha deixado, saber exatamente o número da bebê, saber quem era e como é que essa criança foi entregue, supostamente a ela, quando ela sabe que essa criança não lhe foi entregue. Durante os últimos anos ela tem estado a sofrer pela ausência da filha, e agora que finalmente a conseguiria levar para casa, a filha desapareceu. E portanto a partir daqui nós vamos ver duas histórias, vamos acompanhar a Bess e vamos acompanhar a Alexandra e vamos perceber de que forma a vida destas duas mulheres poderá estar ligada ou não. E portanto nós vamos ver aqui uma história sobre maternidade, sim, muito, principalmente da parte da Bess, até porque o facto de ter deixado a filha, sabendo que não podia cuidar dela e depois de ver o sonho de eu voltar a ter nos braços ser-lhe arrancado, sem sequer ter tido a possibilidade de ter um vislumbre da criança, a verdade é que nós temos aqui duas mulheres com perspectivas muito diferentes, não só da vida, como também da maternidade. É uma história que explora muito a forma como um trauma pode constrangir uma vida, pode limitar o que nós fazemos, o que nós pensamos, as coisas que nós nos permitimos deixar entrar na nossa vida, com medo de algo que volte a acontecer. E portanto é um livro que fala muito então sobre maternidade e traumas, e a forma como muitas vezes a nossa mente acaba por tomar algumas decisões de forma a tentar proteger-nos, mas acaba por ainda nos limitar mais e condicionar mais do que se não tivesse essas proteções do nosso cérebro. E às vezes estamos tão presos em tentar quebrar os ciclos do passado que acabamos por não nos aperceber que estamos a tomar decisões que nos estão a levar a repetir as coisas que nós queríamos deixar para trás e que não queríamos ver na nossa vida nunca mais. Foi um livro que eu gostei muito de ler, gostei muito da forma como a autora explorou todas estas questões, o facto de nós estarmos a ver aqui dois estratos sociais e maioritariamente ver aqui uma autora que explora uma situação que não seria muito comum. Portanto, nós temos aqui a Bess a ver-se numa situação em que ela engravida sem querer, e ela poderia estar apaixonada por esse rapaz, podia achar que ele ia tirar da pobreza por aí fora, mas a verdade é que a Bess não tem esse tipo de ilusões e além disso também não tem esse tipo de pretensões. E portanto o que ela quer mesmo é recuperar a filha, porque o amor de mãe foi crescendo à medida que o bebê foi crescendo dentro dela, mas sem qualquer tipo de pretensões emocionais relativamente ao pai da criança, apesar de ele ter sido alguém que a cativou. Mas
Será que ela alguma vez esteve apaixonada por ele? E portanto nós vamos ver aqui a relação entre estas personagens, a forma como as coisas se vão desencadeando, a forma como o amor de uma mãe não tem limites e, portanto, aquilo que a Bess está disposta a fazer para conseguir recuperar a menina dela. E, portanto, é muito um livro sobre aquilo que uma mãe está disposta a fazer para conseguir recuperar um filho. É um livro que eu gostei muito de ler, gostei muito da dinâmica entre as personagens, gostei muito da forma como a autora explora todas as questões emocionais de ligação com uma criança. Portanto, é um livro que eu vos aconselho se isto for algo que vos interessa. É um livro que, tal como As Bruxas de Pendle, acaba por seguir aqui alguns caminhos que não serão os mais usuais e eu gostei da forma como a autora fez isso. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura para este livro. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre ele, se já tinham ouvido falar sobre o outro da autora. Eu já falei sobre ele aqui há alguns anos. Portanto, digam-me se é algo que vos interessa, se não interessa, se conseguir expressar a vossa curiosidade. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!